encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus ainda dizia: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais, ao que tem alguma coisa. Será dado ainda mais do que não tem. Será tirado até mesmo aquilo que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com o seu sacrifício, Jesus abriu todas as pessoas às portas do seu santuário, onde se encontra Deus. Cristo, sempre vivo, aponta-nos o caminho a ser percorrido. A adesão da fé, a certeza da esperança e a caridade mútua. A lâmpada que acendemos é para iluminar todo o ambiente. Assim deve ser a palavra de Deus, proclamada aos quatro cantos para iluminar o coração das pessoas. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos essa fala, que é um Evangelho que a gente escuta, acho que recorrente na igreja, porque ele é um Evangelho muito necessário para a nossa vida. Jesus, desde aquela explicação do Evangelho de ontem, que ele está nas margens do rio, ensinando as pessoas, neste episódio de hoje, ele continua essa explicação. E neste ensinamento ele dá o seguinte ensinamento: ninguém coloca uma lâmpada debaixo da cama. O certo é colocar ela num candeeiro. O que é um candeeiro? É um lustre, que faz com que a lâmpada ilumine os quatro cantos do cômodo. Ou seja, para que a lâmpada seja vista. No Evangelho de hoje, nós muitas das vezes entendemos que aquilo que Jesus falou reflete diretamente nos nossos segredos. Quem é que tem coisa contra outra pessoa? Acho que todo mundo tem, né? É comum a gente ter alguma ideia, algum pensamento, alguma noção de alguma coisa contra a outra pessoa. Por quê? Porque esta outra pessoa muitas das vezes nos machucou, nos feriu, fez algo que não nos agradou. E aí a gente começa a ficar contra esta pessoa e começa a pensar contra esta pessoa. Mas muitas das vezes a gente não fala. Diferente do que Jesus disse, nós seguimos ao pé da letra aquilo que não é feito. Nós colocamos a lâmpada embaixo da cama. Ou seja, para não ferir o outro, eu vou esconder isso e deixa passar. Tô nem aí. É necessário que a gente fale. É necessário que a gente diga. No começo dos anos, né, no primeiro ano em que o pároco da nossa paróquia chegou, ele dizia assim pra gente: tudo que vocês gostarem, vocês falam com o padre. E tudo que vocês não gostarem, principalmente que vocês não tiverem gostado, falem com o padre. Porque eu tô aqui para ensinar, mas também para aprender. Eu tô aprendendo a ser padre com vocês. Acho que ele tinha meses ainda de sacerdócio. Ele não era um padre. Ele tinha meses de sacerdócio ainda quando ele chegou para nós. Ele era recém-formado. Isso nos reflete que nem o padre sabe tudo. Somente Deus sabe de todas as coisas.
E aí, seguindo a noção do evangelho de hoje, será que a pessoa com quem você está magoada, com quem você está chateada, com quem você está triste, vai saber aquilo que você tem? Vai saber a motivação daquilo que você tem? Nós não sabemos. É difícil a gente saber. A gente só sabe quando a gente vê a pessoa passando de cara virada com a gente. Claro que não pode. Cristo nos permite estar abertos a todos. Mas para estar abertos a todos, as verdades precisam ser reveladas. Tudo aquilo que está escondido, segundo Jesus, deve estar às claras. Porque senão, não funciona. Não funciona ser cristão desse jeito. Ser cristão para ficar nas escondidas não é ser cristão. Ser católico para ficar fazendo fofoca não é ser católico. Muitas das vezes as pessoas falam assim, putz, mas você é uma pessoa muito... você fala as coisas com muita exclamação. Mas é claro que eu falo com exclamação, é para você se converter mesmo. O povo precisa dessa conversão. Precisa desse entendimento. E enquanto nós estivermos neste esconderijo, a pessoa não vai saber por que você está de cara virado com ela. É necessário que a gente diga. Muitas das vezes, eu carrego esse pensamento comigo. Eu quero partilhar com vocês. É um pensamento que é o seguinte. Eu, na minha humanidade, erro. Pronto, eu erro. E neste meu errar, eu preciso estar aberto para o novo. Para a conversão. Para o caminho certo. Muitas das vezes, o caminho certo quem aponta é a pessoa através do Espírito de Deus. Então eu preciso estar aberto para esse caminho. Por isso que muitas das vezes quando as pessoas vão falar, você fez algo de errado, que você errou nesse ponto, eu estou sempre aberto para ouvir. Sempre aberto. Das outras vezes, antes de eu pensar em ser padre, eu não fazia isso. Mas eu comecei praticando esse ponto, porque é o ponto do entendimento. Por mais que a pessoa esteja errada, eu preciso ouvir o ponto da pessoa. Eu preciso ouvir o porquê da pessoa, para depois eu dizer aquilo que eu acho. Num debate é dessa forma. Num debate é muito legal. Ano passado nós fizemos um trabalho que era sobre debate, na minha segunda série. Eu e 2 amigos meus. E o debate é assim, você não pode aumentar a voz, você não pode pronunciar palavras de baixo calão, que é aquelas palavreado inadequado, indecente, aquele palavreado... Todo mundo conhece, Pessoa elogiar a mãe dos outros, é mais ou menos isso. E você não pode sair brigando com a pessoa. Num debate você tem que manter este tom de voz. Que é um tom de voz que não é tão alto, não é tão baixo, mas que todos consigam escutar. Que todos consigam entender aquilo que você está falando. Porque é num tempo curto. Acho que é 2 minutos para cada pessoa que vai falar. E ela tem que deixar os pontos dela, tem que falar tudo aquilo que ela acha, e quem estiver do lado só ir concordando. Assim também nós devemos carregar na nossa vida. Por isso que é muito importante, quando eu saí daquela sala depois do final da aula, eu conversei com a professora e falei assim, se todas as pessoas tivessem uma aula de debate como a gente teve hoje, talvez não existia tanta briga no trânsito, na rua, nas calçadas, não tinha tanta cara virada como Jesus falou no evangelho de hoje. Porque a gente aprende a conversar, a dialogar, a falar com a pessoa. E isso é importante para a nossa vida. Porque falar com o outro para que o outro saiba o que você está sentindo. Nós somos humanos, nós sofremos, nós damos risada, nós entristecemos, nós brigamos.
Mas também nós precisamos, acima de tudo, fazer amizade. A raiva não é um sentimento bom para o nosso coração. Tem uma doença, que eu agora não lembro. Quem souber, coloca nos comentários aí, por favor. Que eu não lembro do nome da doença. Que especialistas falaram que a maior decorrência dessa doença é o quê? A raiva. Aí, quanto mais você fica estressado, vai acontecendo alguma coisa. Eu acho que é infarto. Que é decorrente de raiva. Por isso que a gente não pode ficar estressado. Fere o nosso corpo, fere o nosso sentimento e no nosso espiritual desconecta a gente com Deus. Nos desconecta com o Espírito Santo. E a melhor forma de não ficar estressado é contando aquilo que você sente. Então, o primeiro passo que Jesus ensina no Evangelho de hoje: revelações. O que você tem de escondido contra o seu amigo? Revele para ele. Ai, mas eu não sei se ele vai gostar da ideia. Revele. Se ele não gostar, primeiro você fale: é isso que eu acho. Gostou? Bem. Se não gostou, pelo menos eu revelei. É melhor você revelar do que ficar à escondida e ficar remoendo aquilo. Eu estou lendo um livro que se chama A Cura do Ressentimento, que Padre Léo que fez. E ele falou que o pior vício que gera o ressentimento é o quê? Remoer. Você cata aquele problema e começa a remoer o problema. Começa a remoer. E nesse remoer do problema, você acaba se martirizando. Você acaba se machucando. Segundo passo: ensinar aos outros através do problema que você teve. Ah, fulano errou nesse ponto. Então explica para o fulano como que deve ser feito, mas com paciência. Na voz de paciência. Porém, não sendo bobo. Explicando com uma voz de paciência e como que deve ser feito. Ó, você errou assim, assim, assado. Vamos lá que eu vou te explicar como que faz. Fiz muito isso com os coroinhas que precisavam de algum auxílio, seja servindo na celebração, seja servindo na missa. Porque muitas das vezes, diferentemente de outras paróquias, aqui na nossa comunidade, a gente coloca o corporal e aí depois acabou a consagração na celebração, a gente mesmo tira o corporal, dobra bonitinho e leva lá pra mesa. Dá pra credência. Então eu tinha que ensinar isso pra eles, porque muitos estavam pegando de qualquer jeito. Muitos estavam dobrando de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, porque ali pode cair alguma fagulha da hóstia. E se cair ali é Jesus. Então tem que dobrar com cuidado, bonitinho, como se fosse aquele pano delicado. Uma mão embaixo, outra mão em cima e levar lá pra mesa. Lá pra credência. Tudo isso tem que explicar pra eles, mas não pode explicar com muita autoridade porque eles vão se sentir ofendidos. Também não pode explicar com muita calma porque senão eles vão achar que você está bobo lá na frente e você está zoando com eles. Tem que ser num tom que eles entendam. Dessa forma a gente vai entendendo. E o terceiro passo é paciência para ouvir. Paciência para escutar. Todos nós erramos. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Eu sempre erro. E eu sempre vou errar. Por isso eu tenho que estar preparado para escutar o que o outro tem a dizer sobre mim. E aí, se tiver certo o ponto do outro, tá bom. Você entende, vai lá e faz diferente. Se não, você explica pra ele por que você tá fazendo aquilo. Defende o seu argumento, como no debate. No debate a gente também tem que defender o nosso argumento. Ah, mas por que você falou isso? Por isso e aquilo. Assim nós conseguimos refletir melhor a Cristo aos outros. Ser cristão exige de nós muita paciência para com os outros. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. E lembre-se, tudo que está às escondidas deve se tornar à vista dos outros.